Sabe quando a gente se pergunta como algumas pessoas simplesmente conseguem seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar desmoronando? Pois é, hoje vamos dar uma olhada num estudo devocional que traz uma resposta muito poderosa para isso. O foco é num princípio-chave, a persistência, mas uma persistência que vem de uma visão maior. Vamos descobrir juntos como é que isso funciona. E olha, o estudo já começa indo direto ao ponto, com uma pergunta que faz a gente pensar. Como foi que Jesus venceu? E aqui não estamos falando de uma vitória militar, claro. A questão é, como ele conseguiu manter seu propósito firme, de pé, diante de tanta oposição? Essa pergunta é o que vai guiar toda a nossa análise de hoje. E a resposta que o estudo apresenta é, ao mesmo tempo, muito simples e muito profunda. O princípio é este: a visão precisa ser maior do que a oposição. A análise argumenta que a força de Jesus não vinha da falta de problemas, muito pelo contrário. A força vinha do fato de que a visão dele era muito, mas muito mais poderosa do que qualquer ameaça, acusação ou insulto que ele enfrentou. É essa balança, sabe? É ela que define quem desiste e quem persiste no caminho. E isso já nos leva direto para o nosso primeiro ponto, o poder da visão. O estudo deixa bem claro que não se trata de um objetivo qualquer ou de um sonho. É algo bem maior. É uma visão que tem uma origem divina e que funciona como um motor interno, sabe? É o que impulsiona a gente mesmo no meio da tempestade. Agora, o que é bem interessante aqui é o jeito que o estudo define essa visão. Não é só um objetivo, uma meta. É um propósito tão forte, tão enraizado, que ele simplesmente se torna maior do que qualquer tipo de oposição. É o combustível que não deixa a pessoa desistir, mesmo depois de passar por poucas e boas. Então, o ponto central é esse. A força da visão é o que vai determinar o nível de persistência. Tá, mas como é que esse princípio funciona na prática? Para ajudar a gente a visualizar isso, o estudo traz 3 exemplos bem impressionantes de superação. São histórias de pessoas que encararam a oposição gigantesca, mas se recusaram terminantemente a abandonar suas visões. O primeiro exemplo é o de Jacó, naquela luta dele com o anjo. Essa frase, "não te deixarei ir, a não ser que me abençoes", é usada no estudo como símbolo máximo de determinação. É essa atitude de se agarrar na visão com todas as forças e se recusar a soltar que o texto diz que é essencial. Aí depois a gente tem Neemias. Ele enfrentou todo tipo de problema, difamação, zombaria, enquanto liderava a reconstrução dos muros de Jerusalém. E o que foi que manteve ele firme? O estudo aponta que foi a visão que ele carregava no coração. Essa visão interna deu a força para ele resistir a toda a pressão externa, sem se cansar até que a obra estivesse completa. E isso nos leva de volta àquela pergunta do comecinho. A análise conclui que Jesus perseverou porque a visão dele era a maior de todas: redimir a humanidade, revelar o amor de Deus. Esse propósito era tão, mas tão poderoso que nenhum obstáculo conseguiu parar. E isso ilustra perfeitamente o ponto central de todo o estudo. Ok, até aqui a gente entendeu o conceito, viu os exemplos. Mas e aí? Como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? O estudo aponta para um elemento central que é a chave de tudo: a fé. Vamos ver como o texto desenvolve essa ideia. O estudo define a persistência de uma forma bem direta. Ela é a chave. Não é uma opção, sabe? É a ferramenta essencial para a gente conseguir superar os desafios e, no fim das contas, cumprir a visão que se acredita ter recebido de Deus. Sem persistência, a visão, por mais incrível que seja, fica só no papel. Então, como colocar em prática? O estudo oferece um guia bem simples, em 3 passos. Primeiro, ter uma fé constante, que não fica balançando com as circunstâncias. Segundo, usar essa fé como um verdadeiro combustível para resistir a toda e qualquer oposição. E o terceiro passo, que é importantíssimo: confiar. Confiar que Deus é fiel e que Ele vai completar a obra que Ele mesmo começou. E para aprofundar essa reflexão, o estudo nos lembra daquela parábola do juiz injusto, quando o próprio Jesus ensinou sobre a importância de persistir. E no final, ele deixa uma pergunta no ar, uma pergunta que ecoa até hoje. Quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar esse tipo de fé, essa fé que persiste aqui na Terra? É uma pergunta que o estudo deixa para nossa meditação. E a gente chega no final da nossa análise com a mensagem conclusiva do estudo. É um verdadeiro chamado à ação, uma provocação final. Não é para a gente se conformar com a vida como ela está, mas sim lutar para que ela seja como Deus gostaria que fosse. É um convite para usar a persistência não só para resistir, mas para transformar. E isso nos leva a pensar: qual é a visão que, na nossa vida, é maior que a oposição?